Estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Iniciando no Mundo do Vinho. O tema de hoje é a gente criar através de um galho e preparar uma muda. Então vamos falar para vocês um pouco de história. A uva, ela tem semente. Então a semente poderia ser plantada e a gente fazer uma muda dessa semente, dessa uva. Por que nós não faz isso? Porque demoraria anos para a gente conseguir ter uma muda de uva para a gente conseguir fazer o pé. Então no mundo do vinho, no mundo das uvas, que o vinho vem da uva, então a gente precisa fazer primeiro a uva para a gente conseguir ter uma boa uva para conseguir produzir um grande vinho. Então vamos lá. Eu escolhi recolher um galho, que esse galho a gente tirou pelo método cachimbo. Cachimbo é esse triângulozinho aqui, ó. E cada um ponto desse aqui são as gemas. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso conferir se a minha primeira gema ela está boa. Nesse caso aqui, minha primeira gema ela está boa. Se a minha primeira gema não estiver boa, então eu vou utilizar a segunda gema. Por segurança aqui, nós vamos utilizar a primeira e a segunda gema. Então, o que tiver aqui para baixo, a gente precisa cegar. O que é cegar? Pegar uma faca, um estilete e a gente vamos arrancar para poder a gente conseguir criar os locais onde vai nascer as novas raízes. Esse método do cachimbo é um método muito utilizado no mundo do vinho e é um método muito antigo, certo? Ele existe aí há mais de 2000 anos, a gente utiliza esse método. Então depois que a gente faz a limpeza de todas as gemas, então vamos utilizar as duas aqui e vamos plantar até onde está o meu dedo. O certo seria plantar mais ou menos com 20 centímetros a gente plantar. Então vou colocar aqui, ó, já preparei aqui. Então vou enterrar e vou vir aqui e colocar a minha terra, que eu tenho que preparar essa terra um dia anterior, tá? Não pode ser tudo junto. Por quê? Porque a planta acaba sentindo. Eu tenho vários métodos para poder desenvolver esse processo. Qual o método mais seguro? É a gente fazer o processo da muda, que aí com a muda a gente faz o processo do enraizamento, que aí a planta a muda vai se desenvolver aqui no berço, que eu estou preparando aqui com um plástico aqui apropriado, certo? Que eu poderia utilizar a questão do saquinho de muda e etc. Mas nesse caso aqui, a gente estamos utilizando um saco apropriado. Então depois disso, eu mantenho ela. E aí tem que colocar o mais centralizado possível para depois a gente pegar o berço. E aí depois desse berço a gente faz o plantio em contato com o solo. Por que eu não posso fazer o mais recomendado de você fazer o plantio direto na questão do solo? Porque às vezes o solo que você tem aí na sua casa, ou você tem na sua fazenda, no seu sítio, ele esteja contaminado. Então se ele estiver contaminado, o seu galho, que você vai produzir sua muda, ele corre o risco de não se desenvolver. Então para evitar isso, o método mais seguro que a gente temos é preparar a questão da própria muda para criar esse enraizamento, para esse enraizamento acabar fortalecendo o seu desenvolvimento da sua muda. Caso você tenha um porta-enxerto, que a gente temos vários porta-enxerto do pessoal do IAC, temos o Paulsen e temos diversos, que se eu vou falar os números deles, eles são tudo números, 572, 576,
Então acaba confundindo você nessa questão desse vídeo aqui. Vou fazer outros vídeos falando só da questão da muda do porta-enxerto em si. Caso eu já tenho um plantio na minha casa e quero fazer o processo de enxertia, então eu vou pegar um galho menor e aí eu vou mostrar em outro vídeo para a gente fazer esse clone. Outra observação: por que eu vou fazer uma questão de uma muda que eu, no caso aqui, estou desenvolvendo essa muda para poder preservar a questão do DNA dessa classe dessa uva. A gente temos mais de 1000 tipos de uva em todo o mundo. Então às vezes eu pego uma muda lá de Portugal e quero plantar aqui no Brasil. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma questão de um galho, independente, para você trazer fora do Brasil, você tem a questão do vazio sanitário. Então cuidado para você não levar doença, principalmente de solo, de um local ao outro. Então toda vez que você for cortar o seu galho, que o seu galho você vai tirar da sua polda, certo? E aí você vai tirar todo o resíduo de terra. E esse resíduo de terra que você vai pegar, quando você chegar aí na sua casa, você vai preparar uma forma que nem essa aqui eu preparei. Você vai encher ela de água e você vai pegar uma colher e encher de água sanitária e colocar dentro dessa água e contar durante 15 minutos. Passou os 15 minutos, você matou um pouco as bactérias que poderiam ter naquele galho ali e acabar não contaminando a questão do solo ali, daquela região que você vai plantar. Levando isso, levamos para a geladeira e deixamos durante 24 horas. Dentro desse processo de 24 horas, nós vamos preparar através do substrato, que eu escolhi aqui um substrato já pronto aqui, entendeu? Você coloca ele bastante água e você deixa ele descansando. Para quê? Para ele ficar úmido. Ó, ele está bastante úmido. Depois que ele estiver úmido aqui, ó, é o melhor momento para a gente plantar. A gente não quer criar uma muda com bastante enraizamento, bastante vigor. Então a gente não quer perder todo aquele trabalho que a gente estamos fazendo e desenvolvendo. Então, para isso tem que ter bastante cuidado, capricho e dedicação. Então, muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. Então, se inscreva no canal, você que não está inscrito, deixa seu like, deixa seu comentário e o que você achou, se você deseja ter mais vídeos sobre o processo do terroir, o processo que vem antes da uva. Então, vamos ser o mais democrático ainda nesse canal. Então, não é um canal só de vinho, e sim de uva e do cultivo da uva. Então, muito obrigado e até a próxima.